Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Mais um episódio do podcast Na Montanha. Hoje temos dois convidados muito especiais que fazem parte do universo da corrida e da nutrição esportivas. Estamos com o João, CEO da Mombora, uma empresa inovadora que está transformando o mercado de nutrição para corredores com seus géis naturais desenvolvido com foco em saúde, desempenho e sustentabilidade. Também estamos recebendo aqui Lica Almeida, atleta de elite do time Mombora, que tem uma trajetória inspiradora no trail running e faz parte do documentário Trilhas da Vida, disponível no YouTube, que explora uma jornada de grandes atletas. Vamos falar sobre a importância da nutrição natural no esporte, o impacto da Mombora nesse mercado e, claro, e da incrível jornada da Lica Almeida como atleta. Seja bem-vindo, João e Lica Almeida. Obrigado, Zulu. Obrigada, Zulu. Que maravilha, hein? Eu posso contar para as pessoas que nós já fizemos um podcast aqui antes de começar esse. Ficamos aí quase uns 40 minutos e foi um papo bem legal, né? Papo de corredor, né? Cara, como que a gente conversa assim? Resenha. Como que a gente, né? Eu estou feliz de ter aqui vocês novamente pela segunda vez, tanto o João quanto a Lica, é sempre importante, e às vezes eu fico ali olhando e a agenda está cada vez mais difícil, mais apurada. Eu falo, nossa, mas eu preciso trazer esse pessoal novamente. E feliz de vocês estarem aqui hoje, né, para falar sobre, não só sobre corrida, tá, Lica? Mas falar desse mercado que está crescendo muito, nossa modalidade está crescendo, mas que tem acontecido algo que não acontecia tempos atrás, que são as grandes marcas apoiando vocês, atletas, que muitas vezes passou a vida inteira atrás de um apoio. Conta pra gente como está sendo essa novidade na carreira de vocês. O mercado de trail, felizmente, está crescendo. E aí a gente está vendo com marcas que estão apostando, né, no trail. Ainda estamos no tijolinho, mas os tijolos que estão vindo aí estão sendo positivos e consistentes, né? A Mombora, sem dúvida, está abraçando o trail. A gente ali no papo ali fora, o João falando com profundidade ali do nosso universo, mostra que ele não era um corredor de trilha, né? Agora já é oficialmente um corredor de trilha, e falando com profundidade assim do nosso esporte, da nossa modalidade. Isso mostra o quanto, né, a marca está conectada, né, com o propósito da trilha, né? Então, bom, está abraçando o esporte, nós atletas que fazemos parte do time, e está dando uma visibilidade muito importante, significativa para nós atletas, né, que somos referências aí para outras pessoas virem a participar do trail, né? Então, atletas de grandes nomes como Silvestrinha, a gente estava conversando aqui, Letícia, eu estou nesse time, graças a Deus, e muito feliz, muito honrada. E o Celinho, né? Então, pessoas que não têm uma intimidade assim com câmeras, em falar, estão tendo essa oportunidade de se mostrarem, de falarem sobre suas corridas e inspirar outras pessoas, né? Então, é muito legal o que a Mombora está fazendo, e fazendo de uma maneira bem bacana e diferenciada. Muito bom. Lembrando que esse programa é um oferecimento da IGT 23K, uma das maiores corridas de montanha do Brasil. Realizado sempre no mês de março, na linda cidade de Garatá, São Paulo, centenas de corredores se reúnem para esse grande desafio com distância de 10 e 23K. Não perca a chance de conhecer. Acesse igt23k.com.br. João, qualquer empresário no Brasil tem os seus negócios, os seus produtos, para ganhar dinheiro. E não está errado, está muito certa essa visão. Como você, João, empresário de uma grande marca, num mercado nichado, estou falando do trail agora, mas eu sei que a Mombora atende o pessoal do ciclismo, atende da corrida de rua, atende vários esportistas da natação. Como que é compartilhar parte daquilo que seria o seu lucro com esses atletas que vêm há muito tempo buscando esse tipo de apoio?
Lulu, eu acho que na nosso tipo de empresa, né, que é uma empresa que está voltada à nutrição esportiva e à suplementação e está envolvida a performance, engajar, eu acho que a nossa inspiração vem dos atletas, né? Eu acho que os atletas são a nossa grande fonte de inspiração. Então, eu acho que é essencial para o nosso core da nossa empresa apoiar os atletas. Eu não acho que a Momborà não existiria sem os atletas, porque os atletas, além de serem promotores da marca, de representarem a marca, eles inspiram tanto a nós quanto as pessoas que vão ser os nossos consumidores. Então, eu acho que, para a gente, assim, desde o começo, foi muito importante e sempre foi muito claro que a gente queria poder contribuir o máximo possível com os atletas. E eu acho que assim, é um ganha-ganha, né? Porque eu acho que, de um lado, a gente se sente muito honrado, porque os atletas buscam sempre dar a máxima performance deles. Então, eles escolherem estar com a Momborà é um voto de confiança, porque eles não gostariam de ter nada que fosse prejudicar a performance deles. Então, eu acho que a partir do momento que eles apoiam estar com a gente, aceitam estar com a gente para competir, a gente se sente honrado, porque a gente sabe que o atleta quer sempre ganhar, quer sempre vencer, quer dar o melhor, e a suplementação é uma parte importantíssima disso, né, dele. Então, dá para a gente esse voto de confiança e dá também para a gente um selo de performance, que é uma coisa que a gente sempre busca falar, que assim, a gente é uma empresa que pensa ser diferente, a gente tem uma composição diferente, porque a gente só usa ingredientes naturais, a gente não usa corante, conservante, nem ingredientes ultraprocessados. E uma das principais questões que todo mundo tem é assim, mas poxa, é natural, mas esse negócio funciona? Eu falei, não, nosso produto é um produto de performance antes de mais nada, né? A gente entrega performance e os atletas, eles validam essa parte para a gente. E também o poder depois, e eu acho que a trilha, ela faz parte da história da Momborà, e a Momborà vem na trilha porque entra no nosso propósito, que os nossos propósitos são poder valorizar os nossos ingredientes nativos. Então, quem está na trilha está correndo nos ambientes que precisam ser preservados, está correndo nos ambientes que está mais consciente com isso. E é um pessoal que já está mais preocupado também com a alimentação, com o que ele consome. Ele vai passar também 10, 12, 20, 30 horas ali numa competição, vai precisar ingerir uma quantidade absurda de calorias e carboidratos. Então, ele tem a preocupação de poder ter sabores diferentes, consistências diferentes, momentos diferentes, tem necessidades diferentes. Então, eu acho que a trilha, a corrida de montanha, ela é o core do nosso negócio, é o core que representa o nosso produto. E não tão nada mais justo que a gente conseguir estar junto com os melhores atletas para poder fazer essa parceria, porque eu acho que assim a gente se sente feliz de poder ajudar. Obviamente que a gente é uma empresa muito, parece, né, até que a gente é grande, mas a gente é uma empresa pequena, muito pequena, e a gente faz um esforço excepcional para a gente poder ajudar o máximo que a gente pode, e a gente quer, conforme a gente for crescendo, continuar ajudando ainda mais, porque como eu falei, é uma parte central do nosso desenvolvimento e da nossa razão de existir, né? Os atletas e o esporte como um todo. Muito bom. Ô, Lica, a gente sabe, né, a gente que é praticante de corrida, que o gasto com suplementação, seja com gel, seja com pré-prova, com pós-prova, né, é um gasto bem interessante ali quando chega no final do mês. Não é fácil essa conta. Mas também tem um outro ponto, né? Isso ninguém me contou, eu que descobri. Vocês ali do time Momborà, vocês acabam tendo também um apoio, conseguindo o convite, né, posso dizer assim, para participar de grandes competições. Que é um outro aporte que a gente também tirava do nosso bolso, que não é um aporte pequeno, é um aporte grande. Fala para as pessoas, para quem está ouvindo, para quem está assistindo a gente, essa diferença do antes e o depois, quando você fazia todo o investimento do seu bolso, seja na parte nutricional, mas também saber de não poder escolher muitas provas, porque também teria um custo, e tem todo esse apoio que o time Momborà vem recebendo ali, não somente com os produtos, mas também na parte financeira. Bom, não, tem um custo financeiro também que a Momborà tá nos proporcionando. E ela até brinca, eles brincam, é muito engraçado.
ai, mas não é muito, não sei o que. Eu falei, cara, eu posso te falar, já é muito. E aí, vindo com as inscrições, que também não são baratas, a gente sabe que teve um boom aí bastante significativo, as inscrições de provas de trail no Brasil. Não que lá fora seja tão mais barato, mas, enfim, é realmente substancial. E aí a gente tem esse apoio, não se preocupar, né, Zulu? Porque quando a gente tem apoio de uma marca que se preocupa em extrair o melhor da nossa performance, é tirar um pouco da preocupação de investir para participar de um evento, por exemplo, né? Então, toda ajuda de custo, porque não é só a inscrição, é o deslocamento que você faz para ir até lá e toda estadia que você precisa também compor, né, a ida para as provas. E ter menos essa preocupação para nós é importante, né? Porque a gente se preocupa realmente em treinar mais do que ficar preocupado em como ir e como participar, né? A gente sabe que hoje a gente precisa estar presente nas grandes provas que temos no Brasil. Até pelo mercado, para a gente fomentar isso aqui, né, no nosso cenário nacional. Então, a Mombora está se fazendo presente nesses eventos. Marca aí para nós a importância, né, de ter este suporte, não só financeiro. Então, eles estão lá presencialmente. Então, isso é outra coisa que dá um acalento para nós, que, poxa, a gente está sendo assistido, sabe? A gente, se precisar de qualquer coisa, eles estão lá. Eu vi... eu não estive em Paraty esse ano, mas estive o ano passado, e o tratamento do ano passado para este ano, eu tenho certeza que foi melhor ainda, porque eu vi em imagem. Eu não estava lá, mas eu vi em imagem. Tanto que eu publiquei aí uma foto da Heloíse num PC de controle, né, sendo amparada lá pela equipe Mombora, que amparou não só a Heloíse, mas todos os atletas que ali passaram. E foi a mesma sensação. Então, é sempre pensando assim, poxa, olha eles lá de novo, cara, que legal. E isso, para nós, atleta, esse suporte financeiro, mas o emocional vindo junto, faz total diferença. E eles estão realmente fazendo a diferença com a gente, não só financeiro, mas emocionalmente. Isso é interessante e importante de falar, né? Principalmente a gente que vive da modalidade, já está na modalidade há algum tempo, quando alguém abraça a nossa modalidade, igual eles têm abraçado, e estar aqui hoje conversando com o João, com você, é uma forma de reconhecer isso, porque eu entendo que quanto maior tiver essa modalidade, mais pessoas praticando, eu como treinador, eu como comunicador do podcast, a gente tem a ganhar. Então, a gente tem que fomentar essas informações, sim, levar elas adiante, né? Mostrar para as pessoas, porque o que eu sempre falo, com a minha sinceridade, é falar assim, João, você me deu esse gel aqui da Mombora, mas olha, se não for bom, eu não vou falar para a Lica que o produto é bom se ele não é. Sim. Então, na maioria das vezes, eu acabo até comprando, isso acontece também com calçado, com outras coisas, e falo assim, pessoal, estou fazendo uma propaganda de graça. Sim, não direto, fico eu também pensando faço. que eu ganhei para falar bem, não é isso. Então, a gente tem essa responsabilidade também, como treinador, como comunicador, né? João, eu quero saber de você. A gente sabe que não é fácil esses aportes, esses investimentos. Qual que é o grande desafio do João, CNPJ, como empresa, ter uma seleção, porque a gente fala time, mas aquilo é uma seleção. Letícia, Rogério Silvestri, Lica. Cara, eu fiquei olhando o documentário Fantasma, Mariana. Louise. Teve aqui a dentista, a doutora Vanessa. Moreda, Vanessa, nossa, queridíssima. Assim, Bruta. tem uma seleção ali, e não é a seleção brasileira de futebol, tá? É uma seleção com os melhores mesmo. Qual que é o grande desafio? Olha, eu acho que assim, o primeiro grande desafio é que a gente é muito pequeno e a gente quer poder abraçar todo mundo, sim, mas a gente não consegue. A gente queria poder, né, ter mais e cada vez mais atletas, e a gente, assim, cada vez que a gente cresce um pouco, a gente adiciona mais atletas, assim que a gente vai fazendo. Porque para a gente é importante. Eu acho que o trail ele tem uma outra peculiaridade também que é interessante, assim, que dentro do trail existem várias especialidades. Então, tem o pessoal de curta, tem o pessoal de média, tem o pessoal de ultra, tem o pessoal de ultra, os malucos de 100, 110, 170, esse pessoal que gosta de ficar muito doidinho. bem doidinho.
juvenil, junior, tem o pessoal que faz Sky, que nem a gente tá falando, né? Sky, VK, lá. Então é muito diverso, masculino, feminino. Então, já são um pool muito grande de atletas e modalidades para a gente poder abraçar. Então, a gente tenta ter um time que seja completo nas modalidades, nas características e também diverso. Então, essa é uma dificuldade de conseguir abraçar, que são muitas modalidades. E a outra questão é que, para a gente, como eu falei, o atleta ele valida a performance. Então, eu acho que para a gente, quanto mais atletas a gente tem mais pessoas que vão atestar pela nossa performance, a qualidade do nosso produto. Então, é um desafio? Mas ele hoje ele é quase 100% do nosso investimento em marketing é investimento nos atletas. Porque, em vez de ficar investindo em vários canais, em várias outras formas de investir, a gente entende que o atleta ele é a melhor forma de a gente atestar o nosso produto. E não estamos falando aqui que a gente faz assim, o atleta tem que fazer post, tem que fazer nada. Ele tem que ir lá competir e a gente até fala que a gente faz tudo isso porque a gente quer que o atleta esteja tranquilo para ir lá e competir, porque o que ele vai retribuir para a gente hoje é ele entregar a performance e o feedback. Então, eu acho que isso para a gente é muito importante. A gente, né, desde que a gente começou, a gente lançou com 4 sabores. Hoje a gente tem 19 sabores em linha, a gente tem mais outros produtos. Tudo isso, os atletas fazem parte, a gente consegue co-criar com eles, pegar feedback, ter lançamentos para ter coisas que sejam específicas para os atletas e que sejam relevantes para o que o pessoal está consumindo ali. Então, isso para a gente ajudam isso. Mas, obviamente, assim, a gente tem algumas limitações. Né? Uma delas, principalmente, é o nosso tamanho, que a gente ainda é pequeno. A gente faz muito barulho porque a gente gosta de fazer, e a gente é mão na massa e gosta de fazer um monte de coisa. A gente tem o que a gente chama de sonho grande, né? A gente gosta de querer fazer o máximo pelo esporte. E até assim, em eventos que tem marcas muito mais antigas, multinacionais e com muito mais recursos que a gente, poderiam contribuir até mais, mas tem alguma limitação no sentido que ninguém, eu acho, que tem essa mentalidade que a gente tem, que vamos entrar 100% focado nos atletas. Esse é o nosso principal foco. Outra questão também que para a gente é difícil, porque assim, se envolve pessoas, né? Então, toda vez que você tem um time, você monta um time, você tem que fazer uma seleção, que é uma seleção, mas você também, às vezes, algumas pessoas ficam de fora, outras pessoas que gostariam de estar. A gente tem que fazer montar esse time de uma forma que seja um time equilibrado, que não tenha nenhum tipo de intriga, e ao mesmo tempo que todo mundo que tenha uma troca legal. E, ao mesmo tempo, de uma forma, conversar com as pessoas que são da comunidade, que ainda não fazem parte do time, que assim, a gente ainda não consegue atingir todo mundo, mas a gente, se puder, a gente vai chegar lá. E a última coisa, assim, por que o trail, né? Todo mundo fala assim, o trail é um esporte de nicho, é um esporte pequeno, mas é porque a gente acredita que, como a gente é uma empresa pequena, o trail, mesmo sendo pequeno, ele é muito grande para a gente. Então, a gente pode apostar a nossa jornada no trail, se associar ao trail, porque se o trail é pequeno, a gente é muito pequeno também. E a gente quer crescer juntos com o trail e poder apostar nesse desenvolvimento, tanto do trail quanto no nosso crescimento. E, além de tudo, eu acho que o trail ele tem para a gente, a gente estava falando até lá fora, assim, são os valores das pessoas que praticam, da comunidade e tudo mais, que são muito similares ao nosso propósito como marca, né? Então, eu acho que a gente tem uma comunidade que tá pronta, conversa, assim, mas é uma comunidade que se abriu para mão embora. Então, é uma forma também de a gente retribuir para essa comunidade que se abriu para a gente, né, tanto como consumidor, como quanto atleta, como organizador de prova, quanto comunicador, como todo mundo se abriu para a gente. Então, nada mais justo que a gente poder retribuir também, apoiando os atletas e a comunidade. É assim que a gente encara. Muito bom. Estou aqui, enquanto você falava, estava aqui pensando e contabilizando. Não foi de forma intencional, mas passou muita gente do time Mombora aqui, né? Celinho, Tati, Will, Mariana, Lica, André Sieg.
Eu acho que eu vou mandar uns boletos para você no final do mês. Você passou um bocado do time aqui, Vambora. Letícia. Né? Rogério Silvestri, a gente conversou Vanessinha, né? Vanessa Moreira. Meu, olha. Galera. Esse podcast aqui eu vou mudar o nome de Na Montanha para Vambora. Vambora Trail. Vambora Trail. Ô, João, mas ouvindo você acredita que essa mentalidade ela é muito. Está muito ligada pelo fato de você ser atleta, por você ser praticante da modalidade e perceber que existia uma dificuldade enorme dessa comunicação, dessa conexão entre marcas, produtos e atletas? Olha, é que eu não sei dizer se é ou não, porque como eu sou. Então, se não é assim que todo mundo pensa, mas para mim sempre foi muito óbvio assim essa conexão com o esporte no geral, assim, da marca, conexão com o esporte e com atletas, e como atletas são essenciais para qualquer modalidade. Na última vez que eu falei, né, eu sou um ex-triatleta hoje da montanha. Quando eu comecei, eu olhei para todos os esportes, né, e onde que tinha também, porque a gente queria encontrar essas comunidades e tudo mais. Mas, então, desde o começo, pode ser porque eu praticava esporte, talvez porque a Vambora ela foi concebida porque era um produto que eu queria consumir como atleta amador, não profissional, mas como um entusiasta, como um praticante de atividade física. A Vambora ela surgiu porque era o produto que eu queria consumir enquanto eu estivesse praticando atividade esportiva. Então eu sempre a minha maior pergunta sempre foi assim, tá bom, mas quantos Joãos tem por aí, né? Essa é a maior dúvida que eu sempre tinha. E aí, quando a gente entrou na comunidade do trail, a gente percebeu que existem muitos Joãos no trail, e eu me identifiquei com o trail, não só como Vambora, como eu, né, na física, vamos dizer assim, né, eu me identifiquei muito com o trail, tanto com o tipo de atividade, quanto o tipo de desafio, como a própria comunidade, como as pessoas que estão no trail, né? Eu acho que é uma comunidade muito legal das pessoas que estão praticando e como as pessoas encaram o esporte. Eu falei assim, para mim eu tinha muita dificuldade em fazer prova que tinha subida, porque assim, eu não ia andar numa subida, né? E aí quando eu descobri que assim, os melhores do mundo caminham também, eu falei, esse é o esporte para mim. Estou no caminho. Também posso, então beleza, então eu posso fazer, porque todo mundo não vou me sentir desmerecido e andar numa subida, né? Uhum. Então, eu acho que teve essa conexão. E sempre foi uma coisa, acho que, genuína. Assim, eu acho que também, do nosso lado, assim, a gente gosta de poder falar que a gente é uma marca muito transparente, sincera, honesta. A gente não faz nada que é feito, planejado, como uma ação de marketing, contar um storytelling, ou para não sei o que. A gente faz porque é genuíno, porque a gente realmente acredita em apoiar, de verdade, o esporte e a comunidade. E como eu falei, como a comunidade do trail foi a que mais apoiou a Vambora, nada mais justo que a gente mais retribuir. E eu acho que a forma que a gente encontrou, uma das principais foi olhar os atletas. Assim, gente, tem muita gente boa aqui, muita gente que é fera, assim, que são os ídolos de todo mundo. E, cara, vamos apoiar o máximo que der, porque a gente o que eu falei, faz mais até do que a gente poderia, sim, mas é porque a gente entende que é o mínimo que a gente pode fazer. Às vezes é meio... A gente comentou lá fora, talvez a sensação do João, e a gente comentou ali, a falta de ídolos, né, que a gente não vê. Tanto, inclusive, na corrida de rua, né? A gente vê, às vezes, nos eventos, grandes eventos, ali falar dos melhores, tal, mas aí fica naquilo, não tem, né, uma sequência. E na nossa comunidade, a gente consegue conversar com nossos ídolos, né? A gente consegue se aproximar de um Silvestrinho e trocar uma ideia com ele, né? A gente consegue chegar num Celinho, na Letícia, nesses atletas de ponta e conversar com eles, né? Então, essa coisa que eu acho que talvez ficou mais claro para você, da necessidade da gente saber que precisamos mais de ídolos, né? Uhum. E que as pessoas conseguem conversar com esses ídolos e é bem possível, né? E essa aproximação, né, Lica, pensando aqui agora, não é somente dos ídolos, né? Você pega um João, que tem um produto muito bom. Sim, a marca, você conseguir conversar com a marca. Conseguir conversar, tirar dúvida e estar ali disponível. Então, assim, essa aproximação é bem interessante no nosso nicho da montanha, né? E ótimo o Zulu ter falado isso, porque essa
coisa da comunicação, é uma onda da humanidade, né? A gente não se comunica muito bem. Mas, assim, cara, a comunicação com os atletas e a gente, com a parceria com eles, eu tenho contato, se eu quiser, direto com o João, né? Tem isso. Se eu tiver a gente tem um ponto focal de contato com a Mãobora, até para ficar uma distribuição de trabalho e não demandar tanto, né? Que é a Tati, que é uma querida. Teve aqui também. Total. E é uma atleta também da Mãobora. Não por nada, mas é uma baita atleta. Então, aí, veja, a gente tem esse contato super aberto com ela, mas se eu precisar falar, Isa, tal coisa, então eu consigo falar com a Isa. Se eu precisar falar com que desenvolve, a Kazumi, né, a nossa engenheira lá, não é, dos produtos Mãobora, né, a idealizadora também, uma das, que você consegue conversar com ela direto, né? Então, as meninas são incríveis, né? Então, o acesso, o contato é fácil. E eu acho que a gente precisa deixar isso naturalizado até para o nosso esporte, né? A gente não pode achar que eu não posso chegar perto daquele atleta. Não pode. E eu acho que a Mãobora trouxe esse time sabendo que se a comunidade precisar conversar com a gente, vai conversar. E não é só sobre os produtos, é sobre tudo, né? Então, isso é bem legal, né, João? Não, com certeza. E eu acho que até daí que veio a ideia de fazer a web series, documentário e tudo mais. Vamos falar dele já. Mas é porque a gente... Acho que duas coisas que eram muito interessantes, assim, que é contar as histórias das pessoas, né? E trazer essas referências, né? Uhum. Porque quem está no trail sabe, talvez, quem são as referências, quem são os atletas referências. Mas tem muita gente entrando no trail. Então, como é que apresenta para essas pessoas que têm 15 anos de história, para o pessoal saber, né, assim, quando tudo era mato, né, quem foi que começou, quais são as histórias, quem são os ídolos, quem são as referências das nossas referências atuais, né, quem é o ídolo do ídolo. Então, poder ter apresentar isso de uma forma. E uma outra coisa que é legal é que, assim, quando eu fazia minhas primeiras provas de triatlon, era Ironman 2003, 2004, 2005, assim, era uma largada só. Então largava todo mundo junto, você tinha essa experiência de largar com os profissionais. E isso, com o tempo, a modalidade foi crescendo e aí foram criando baterias, ondas e tudo mais, você perdeu um pouco disso. Mas essa sensação de se largar todo mundo junto, e você sabe, poxa, a mesma prova que eu estou fazendo, mesmo só que tudo bem, ele vai chegar 5 horas antes de mim ali, mas eu vou largar junto e vou, sei lá... Vou alinhar com ele. Vou alinhar com ele. Ele está ali, Uhum. essa pessoa que eu estou olhando lá na TV, que eu não sei o quê, está aqui do meu lado, eu estou largando com ele. E no trail tem isso, né? Também hoje, né, no prova do TMB, tem até a chamada, mas você larga na mesma largada. Se você tiver um ritmo forte, você vai conseguir correr ali um tempo com ele, 100 metros com eles ali, mas você vai. Então, eu acho que isso é muito legal para quem pratica o esporte, assim, poder não só ter o seu ídolo, ter a referência, como competir junto. Assim, você está ali, você está vendo, você está competindo, você está ali um pouco antes, ele está lá, está no cafezinho que você está tomando, ele está ali, sabe? Então, eu acho que essa experiência é muito legal na trilha. E aí o alinhar e na chegada ali ter essa resenha, né? O pós-prova, você ter essa oportunidade. Porque, às vezes, na corrida de rua, você correu, fez lá a tua marca incrível, sensacional, de repente pegou um pódio e foi embora, né? E você não fica ali naquela coisa do pós-prova que é a parte mais legal, diga-se de passagem. Mas eu tenho uma reclamação do João, viu? Na UTMB agora, ele passou por mim. Que amizade é essa que não espera o amigo, vai embora, acelera, né? E aí eu falei, poxa, espera um amigo, né? Não, mas foi embora, eu vou ter que treinar mais. Lute, Zulu, você que lute. Vou ter que treinar mais. Olha, ele tá contando história, porque a gente ficou uns 20 minutos lá, jogando conversa fora, falando de tênis, falando não sei o quê, falando dali, falando daqui. Só que eu falei, tá na reta. A hora que começar a montanha, eu só vou andar. Então vamos pelo menos dar uma aceleradinha na reta. Olha, porque... botando pilha ainda. Você vê? Mas sabe o que eu estou pensando? Eu acredito que ele já tinha tomado o Mãobora ali antes, né? Na pré-largada, antes da largada, e por isso que estava. Eu não tinha tomado o meu ainda. Eu sempre guardo para os momentos mais à frente, né? Mas, João, já que você falou ali do documentário, vamos falar agora um pouco sobre esse documentário, que eu achei o título muito interessante, né?
quando você fala ali sobre trilhas da vida, e eu comentei na UTMB, lá no podcast, na hora que eu convidei o pessoal Na Montanha, eu falei assim, e hoje eu falei isso com o Rafael Miranda também da UTMB. Ele falou assim, a gente precisa fugir um pouco do óbvio. Aí eu falei, parece que é óbvio, mas não é. Eu falei, teve Lica Almeida no meu podcast, e a história, a gente não falou sobre corrida, a gente falou sobre vida. E é um dos episódios mais emocionantes. Letícia Saltori também, não falamos sobre corrida, falamos sobre vida. E quando você faz um documentário para apresentar esses atletas que a gente muitas vezes só consegue ver na largada e na chegada, porque a gente não sabe o que acontece. Eu falei que a gente precisa de um drone para filmar esse pessoal correndo. A gente precisa ver o que eles fazem lá, porque não é algo normal, é sobrenatural. Conta pra gente como que foi a ideia desse projeto, desse documentário, né? Eu sei que é mais investimento, é mais dinheiro, mas isso é muito legal, porque eu sou de uma época que a gente entrava no YouTube, procurava algum material, queria ver os seus ídolos de mais próximo, ali mais perto, e não tinha. Conta como que foi essa iniciativa, o início do projeto, qual a ideia? A ideia, acho que ela surgiu muito desses contatos que a gente ia nas provas e estando em contato com os atletas e podendo, né, como a gente vai em muitas provas, a gente está nos eventos, a gente está lá, então a gente começou a ficar próximo dos atletas, conversar, e aí quando você começa a conversar com os atletas, você vai escutando a história de cada um e você vai entendendo, assim, que são histórias incríveis, e uma pluralidade de histórias, e cada um tem uma história diferente. Como que chegou ali para estar ali, e com o que os levou até lá. E uma outra coisa que eu acho que é muito interessante é que, assim, são provas que têm um desafio que eu acho que é 50% físico e 50% mental, né? Porque são provas longas. Então, como é que é a jornada, né, da cabeça da pessoa, o que ele pensa, como é que ele encara a prova, como é que ele encara esses desafios? E a gente foi escutando essas histórias e falou assim, cara, tem histórias incríveis para um documentário. Foi mais ou menos assim, tipo, para fazer um filme, para surgir. E a gente começou a pensar nessas histórias assim, mas como é que a gente vai fazer? Bom, então vamos contar essas histórias, se ninguém pode saber. E a segunda questão que envolve muito isso que você falou, que a gente já bateu, que são os ídolos, né? Assim, a comunidade do trail, quem são os atletas, quem compete, quem está há mais tempo, sabe quem são os principais atletas, quem que tem chance de pegar pódio, quais são as rivalidades que existem e tal. Mas a gente vê um movimento de muita gente entrando no trail, né? Você vê as provas crescendo, mais provas surgindo, mais gente se interessando, que a gente chama de, né, trocar o asfalto pela terra, pela montanha. Conversão. Essa conversão, que é uma das nossas missões que a gente vai encarar agora, que é trazer o pessoal do asfalto para a trilha, e a gente quer... Né? Então, uma das coisas que a gente quer fazer para trazer esse pessoal é contar essas histórias e de uma forma que pudesse retribuir para a comunidade do trail algo que fosse feito para as pessoas que são do trail, reconhecer esses ídolos, contar essas histórias, poder conhecer melhor, mas algo que também pudesse ser um caminho de entrada para as pessoas conhecerem essas pessoas que são de fora do trail, e poder ter acesso tanto às histórias quanto a modalidade mesmo, assim, entender e poder manter uma curiosidade. Então, de repente, a pessoa vai ver uma história e fala, nossa, história é legal. Daí conta de uma prova, assim, será que eu vou fazer uma prova de trilha? E aí entender que são pessoas como a gente também, né? Então, eu nunca conseguiria fazer isso. Daí de repente fala assim, poxa, mas, né? Não, eu vi lá, o Silvestrini começou a correr porque ele tinha um problema de asma, o médico falou para ele correr, e aí tipo, começou a correr, e aí tudo bem, ele tem um talento ímpar, mas sabe, ele não é que foi condicionado para isso e foi treinado, então ele começou com jovem. A história, né, do próprio... Como é que é ser um corredor de trilha? Muita gente demorou um tempo para se falar, né? Sim. Aí fala, eu vim da rua para trilha, Filipinho, eu sou corrededor de ultra, não sou de trilha. Uhum. Que momento que você se identifica com corredor de trilha, então, cara, você também pode ser um corredor que encara uma trilha. Obviamente que a partir do momento que você vai para frente, você precisa ter a técnica de descida, que eu acho que é o mais maluco até do que subir, que é, assim, eu consigo treinar a subida, mas essa descida eu não consigo treinar, não. Sim. Né? Capotando ali, mas aí você envolve, mas eu acho que mostrar para essas pessoas que é possível e também para as pessoas que querem só fazer uma prova, né? Porque a gente fala muito de competição, né? Atleta, primeiro, segundo, terceiro, mas as grandes pessoas, assim, o desafio é completar. E que é maior desafio do que você poder falar que você fez uma ultra 58 quilômetros em 14 horas. Mas você foi lá e completou e subiu 5.000 quilômetros, passou por todas as montanhas, você foi até Cunha, voltou, não sei o que, sabe? É um negócio que é meio maluco. Se preparar para isso, e né? é um grande desafio
tem tanta preparação que é mais intensa, né? Porque você se preparar para isso. Sem dúvida. E tem a conquista de você terminar essa prova, que ela como eu falei, 50% físico e mental. Me preparei, terminei bem, né? E conquistei, né? Conquistei a montanha, fui até lá. Uhum. Eu acho que tem uma coisa que o Silvestrinho até fala no documentário que é legal. Assim, tipo, eu chego em lugares que eu nunca imaginei que eu fosse chegar correndo. Você olha uma montanha lá em cima, assim, incrível. Cara, como é que eu vou chegar naquele negócio? De repente você tá lá em cima e você fala assim, cara, nossa, que negócio incrível. E aí outra coisa que eu até estava falando aqui com a Lica antes, que assim, para mim foi uma coisa que mudou essa experiência de vivenciar a trilha, é que eu comecei... o Filipinho fala isso e para mim é bem real mesmo. Assim, eu comecei a encarar o meu treino mais como estar explorando do que um treino que eu vou seguir ali, aquela risca, fazer aquilo. Eu saí para fazer um treino, de repente eu vi uma curvinha para a esquerda que vai me levar para um lugar que eu não sei onde que é. Se permitir, né? E permitir. E aí, né, eu sou casado, tenho família, assim, às vezes é difícil você viajar e justificar que você vai treinar enquanto você está viajando com a família. E aí, às vezes você fala assim, vou sair de manhã, vou sair e exploro, e eu dou a justificativa, estou indo conhecer a cidade aqui, vou fazer uma volta, vou fazer um reconhecimento. E você consegue misturar essas coisas, né? E poder se dar a liberdade de explorar, e o explorar é praticar o esporte. E aí começar a mudar a mentalidade um pouco. Então, acho que para a maioria das pessoas enxergarem isso e poder ver, para mim foi uma coisa muito incrível. E eu falei assim, se esse negócio é legal, a gente quer poder contar essas histórias. Obviamente que a gente fez o que a gente podia fazer, né? Assim, a gente quis fazer o melhor que a gente podia fazer, considerando o nosso tamanho, quantidade de recursos, tudo mais que a gente teve. Uma mega produção. Sim, foi o máximo, foi a maior mega produção que a gente conseguiu fazer. Uau! Mas não quer dizer que a gente não quer fazer mais, não quer contar mais histórias, não quer estar mais presente, mas eu acho que foi uma forma de dar esse primeiro passo e poder começar. Assim, a Mambora, a gente gosta de ter ideias o tempo todo, testa, valida e se dá certo a gente continua. Então essa a gente chama de primeira temporada. A gente está testando, se der certo, a gente pode fazer temporada 2, 3, 4 e ser uma coisa contínua. A gente pode juntar, fazer, de repente, um documentário longo, não sei. É o começo de alguma coisa que a gente quer explorar. Pegando um pouquinho do gancho do João aqui, eu entendi, né, da produção, que era para aproximar mesmo. Porque, às vezes, as pessoas que não é do treino, você fala assim, não, isso não é para mim, né? Eu não nasci para isso. E aí a gente viu lá muitos atletas que, aliás, o documentário eu fiquei extremamente emocionada porque, inclusive, os meus ídolos e ídolas que estavam lá, eu não sabia de coisas que foram muito legais a gente saber, né? Me emocionou muito, me inspirou muito. Falei, nossa, então ela pensa assim, ele pensa assim, né? Ele começou assim, uau, né? Entendeu? Então, acabou aproximando até a gente deles, né? Que estava envolvida ali com a produção. A gente não viu de todos, cada um foi chamado em momentos diferentes. Então, o documentário é para trazer essas pessoas e falar assim, não, se ele consegue, se a Lica consegue, eu consigo também, que foi a sensação dele, né? Poxa, se ele anda na subida, eu também posso andar, então eu acho que eu consigo fazer isso também. Então, e também de tirar essa distância entre nós. O atleta de elite consegue. Eu não sou atleta de elite, mas o atleta de elite anda na montanha, então eu posso andar, então tá tudo certo. Né? Tirar desmistificar, né, um pouco isso, né? Verdade. Agora, uma grande proeza do documentário foi conseguir reunir Silvestrin, Fantasma e Celinho para falar. Porque essas outras histórias, a gente já conhecia um pouco da sua história, da Letícia, sim, né? Fantasma. Mas juntar esses três aí, quando eu assisti o documentário, eu falei, nossa, eles falam, olha eles aí falando no documentário. E é isso mesmo, é essa aproximação. Eles não socorrem, né? Essa aproximação que a gente fala, que eu comento com eles às vezes, eu falo assim, vamos conversar depois. As pessoas precisam conhecer esse outro lado, porque eles nem imaginam, né? A história da Lica, a história da Letícia, eu falo assim, gente, eu nunca tive problema na vida. Porque a gente vê só a grandeza do atleta. Ele competindo, ganhando as provas. E a gente, que é amador, a gente cria ali e fala assim,
Meu, ela é demais. Cara, quando a Letícia começou a contar a história dela, eu falei assim, eu sou o cara bilionário, eu nunca tive problema na vida. E você fala assim, será que eu suportaria passar pelo que ela passou, pelo que a Lica passou, porque outras pessoas passaram? O próprio Silvestino, quando ele começa ali na trajetória da corrida, né? Então eu falo que essa construção desses campeões, eles foram forjados no dia a dia, na vida deles, né, João? Agora, Lica, eu queria saber de você, no documentário Trilhas da Vida, sua jornada ela é um destaque ali, né? Como você acredita que histórias como a sua podem atrair mais investimento e atenção à nossa modalidade? O compartilhar, né? A gente até comentou na minha outra vinda aqui, o compartilhar ele te dá muitas oportunidades e traz segurança para as outras pessoas participarem. Se você falar que aquilo ali é possível, que, como assim subir na montanha correndo, não é possível? É possível. Então, o compartilhar. Toda vez que um atleta, as marcas compartilham informação sobre a modalidade, sem dúvida, é uma maneira de aproximar as pessoas, de dizer que é possível ela fazer aquilo, né? E falando exatamente essa questão de você se aproximar de pessoas tão reais quanto a gente, né, que pratica a modalidade há mais tempo, você torna isso tangível, né, para as pessoas e deixa elas seguras, porque eu acho que a questão é não informar, não traz segurança, né? Então, toda vez que a gente fala de uma pessoa que está começando, eu ouvi o podcast na vinda para cá, que é 1 hora para vir para cá, dá para bem ouvir um podcast. Que é isso, né? As pessoas ainda estão indo para as provas, com pouca informação e com preparo, né? Você comentou de uma pessoa que estava indo para o 108 lá e sem as informações mínimas. Então, isso me chama a atenção. Então, é um mercado que a gente tem muitas possibilidades de muitas frentes de trabalho, serviço e de informações, né? Então, a Mombora vindo com a nutrição, né? A gente, atleta, não só usando o produto na prova, porque não é na prova que a gente dá certo, é antes, né? A gente recebe produtos, testa esses produtos, a gente conversa com eles, preenche formulário, fala o que aconteceu. Então, eles não só escutam uma pessoa, eles estão escutando mais pessoas. E, além dos atletas, eu percebo que aquele consumidor que não é o atleta da Mombora, ele recebe o produto lá e ele tem a oportunidade de pegar o celular, entrar no QR Code lá e preencher um formulário dizendo o que ele achou do produto. Então, você trazendo essas pessoas para participar, elas se sentem pertencentes a esse universo. Então, toda vez que uma marca faz isso, aproxima o atleta, seja amador, seja profissional, seja de elite, tem 1000 categorias. Toda vez que a marca faz isso, ela aproxima muito ele de informação. E o atleta ter essa informação, ele participa com muita responsabilidade daquele esporte e com muita segurança, né, em todos os âmbitos. Então, esse tipo de aposta que a Mombora, que é uma das marcas que faz isso, é bem legal e bem importante para a nossa modalidade. E respondi sua pergunta, eu me perdi? Respondeu. TDAH, gente. Ai, senhor. Mas, Lica, você sabe que assim, eu comentei ali daquela situação, mas a gente, né, a gente entende a importância de comunicar, de mostrar, de ensinar, de um documentário, justamente para essas pessoas terem acesso de forma gratuita. Sim. Né? Porque a questão é uma coisa que eu aprendi até como treinador. A gente tem ali uma certa obrigação de ensinar essas pessoas, mesmo não sendo seu aluno, não sendo meu aluno. Então a gente tem que falar assim, como claro. assim? O anorak, ele não pode sair da sua mochila nem no treino. Você pode estar num calor de 30, deixa lá, deixa o kit de primeiros socorros. Então, a gente fomentar isso para o crescimento, porque a gente percebe que existe algumas camadas da comunicação que querem somente gerar polêmica e criar uma crítica àquelas pessoas. Gente, eles não têm obrigação nenhuma de saber que embaixo do solado de um tênis é gripe, não é um cravo, não é uma trava. Eles não têm obrigação de saber essa informação. E quem tem essa informação, seja ela técnica mais formal, teria sim como fomentar isso, trazendo essa informação de forma gratuita para que todos possam ter acesso, né? João,
Agora, eu quero saber de você, quando se faz esses tipos de investimento em comunicação, com atleta, documentário e produto, e com viagem, né? Do documentário fala ali um pouco de Chamonix, né? Que é a inspiração da maioria dos grandes atletas de montanha querem estar lá, né? Nós tivemos o Celinho falando, o Celinho que já teve em 5 mundiais, o sonho do cara é estar em Chamonix, na UTMB, então você vê que há uma grande aspiração ainda para esses grandes eventos. Qual que é o retorno que a Mombora espera? A gente falou um pouco de crescimento ali, de crescimento no mercado, mas qual é o retorno? E você tem essa consciência do legado e da fomentação que você está fazendo dentro da modalidade? Olha, é difícil saber. Assim, eu falo, a gente é muito pequeno, então a gente gosta de ver que a gente está tendo um impacto muito maior do que o nosso tamanho, porque a gente realmente tem feito o maior possível que a gente pode fazer para a comunidade e para o esporte. A gente acha que está intimamente ligado assim, à questão do conhecimento do esporte, do crescimento do esporte ao nosso crescimento. É isso que a gente vinculou. Então, para a gente, quanto mais o esporte puder crescer, quanto mais os atletas tiverem reconhecimento, quanto mais as pessoas tiverem ídolo, isso para a gente é muito importante. Então, a gente desassocia um pouco assim do que a gente espera com isso, só olhando de uma questão analítica, fria, de assim, a gente espera com isso investimento ter um retorno de tanto sobre esse tipo de investimento. E a gente olha mais como qual é o legado de longo prazo que a gente pode ter fazendo esse tipo de atividade de reconhecimento de marca, porque a gente tem que entender que é um mercado ultra competitivo, né? Então, como é que a gente pode se diferenciar num mercado ultra competitivo? É fazendo coisas diferentes. E tendo essa perspectiva de que a gente está fazendo de uma forma diferente também. Então, a gente poder contribuir contando essas histórias, ajudando os atletas, é uma forma da a gente poder ter um reconhecimento, né, que a gente está fazendo isso. E o longo prazo, eu falo assim, o que a gente espera é poder também... quando você lança uma empresa, assim, o seu longo prazo, às vezes, é o mês que vem, né? Então, a gente não sabe, a gente não tem certeza quanto tempo que a gente vai estar. A gente quer estar aqui por 100 anos, a gente não sabe, mas né, a gente está começando uma jornada. Mas que a gente tem 2 sentimentos, eu acho. O primeiro deles é uma certa responsabilidade. Hoje eu me sinto até responsável por fazer a Mombora vingar, porque a gente se comprometeu com os atletas e com a modalidade de uma forma que hoje eu me sinto responsável em fazer a Mombora dar certo e crescer, porque senão eu sinto que a gente está desapontando nossos atletas e a comunidade se a gente não conseguir mais fazer isso. Então, eu me sinto responsável de uma certa forma. E a segunda questão é a gente conseguir ter esse reconhecimento da própria comunidade, que a gente é uma marca... que apoia o esporte, que apoia o movimento, que apoia a cultura, que a gente é uma marca que está lá. E se no futuro a modalidade crescer, que a gente cresceu junto, ou se também um dia a gente tiver como a gente não é uma marca exclusiva da montanha, né? A gente está em outras modalidades também, porque a gente é uma marca de suplemento, de gel de carboidrato em pó, de suplementos, que a gente é agnóstico à modalidade. É que a gente hoje constrói uma história muito legal na montanha. Mas que também a gente pode explorar mais tudo que a gente está fazendo na montanha, a gente pode explorar um dia para as outras modalidades, mas o que a gente mais acredita hoje é nesse crescimento mesmo da modalidade e a gente ser associado a uma marca que é uma marca que é intimamente conectada à montanha. Eu acho que a gente já tem uma parte disso, não só por causa do esporte, pela nossa missão, que é a preservação das florestas, utilizar insumos que sejam da nossa biodiversidade. Então, acho que a gente já está linkado à montanha, então que a gente possa ligar a montanha ao esporte também. Agora, para finalizar também, que nem ali que eu dei uma volta gigante aqui para falar, assim, né? Qual que é a nossa... Eu gosto das voltas. Não, assim, efetivamente, assim, a gente sente que como empresa, né, o retorno e tudo mais, algumas coisas que a gente faz pensando meramente em contribuir com a comunidade. Então, essas coisas são coisas que a gente faz sem
pensar no retorno que vai dar econômico para a gente, pensando que vai ter uma parte de reconhecimento de marca. E tem as ações que a gente faz para vender mais. São duas coisas que a gente separa. Então, toda essa parte que a gente faz para a comunidade, para os atletas, ok? São coisas que a gente está fazendo, pensando em voltar para a comunidade e gerar esse nosso reconhecimento. Então, é como se fosse uma unidade separada do que a gente olha o dia a dia no negócio de crescimento, margem, tudo mais, venda, quanto a gente está vendendo. Na verdade, é uma forma de a gente poder contribuir o máximo que a gente pode com os atletas e com a modalidade. E espero que eu falei, e que gera uma grande responsabilidade hoje para a gente, que é poder continuar dando esse suporte, porque a gente tem casos de marcas que montaram times há alguns anos atrás, teve uma seleção, era um time, e depois deixou de apoiar. Então, a última coisa que a gente quer é teve o time embora e não existe mais. A gente quer poder crescer e que seja uma coisa que dure por um bom tempo. Teremos aí algumas seleções, né? Juniores, vamos colocar assim, principal, e vamos ter várias seleções do Mombora. Agora, uma pergunta que cabe para os dois aqui, e tanto a Lica como atleta e você como empresário ali da Mombora, vocês conseguem sentir que quando a Mombora ela tem ações dentro da nossa comunidade, você acaba trazendo também outras empresas que podemos dizer que são concorrentes a ter ações parecidas? Isso também, vocês conseguem enxergar isso? Isso também é uma maneira de falar para os outros, olha, nós estamos aqui trabalhando, investindo na comunidade, fomentando a modalidade, se vocês não fizerem nada, vocês vão ficar para trás. Vocês percebem isso também? Não sei se fica para trás. É que, assim, olhando o nosso lado, assim, a gente entende que é um mercado super competitivo com empresas que têm produtos diferentes do nosso. Então, eu acho que, assim, a gente tem um produto que ele é muito diferente dos outros na composição, mas igual na funcionalidade, né? Ele entrega, no fundo, energia com mais ou menos sódio, com mais ou menos cafeína em algum sabor e tudo mais, mas a gente tem uma função específica. Então, mais uma composição muito diferente. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer porque as outras pessoas vão fazer também. Então, não é assim. Eu acho que é mais a gente parte para fazer as coisas, imaginando que se a gente não fizer, alguém vai fazer algo. E depois a gente pensa como que a gente pode fazer melhor, porque se a gente fez um negócio que deu certo, alguém vai copiar. Esse é mais ou menos como funciona tudo, assim, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, a gente tem... É um desafio constante para a gente, que a gente parte do pressuposto que qualquer coisa que a gente fizer legal, o pessoal vai falar assim, tem um negócio interessante, vamos lá fazer. E tem um monte de empresa que o pessoal sabe fazer direito também. Então, eu acho que para a gente é legal estar num mercado altamente competitivo, com empresas boas de competir, porque também não deixa a gente acomodar e deixa a gente também sempre muito, como se diz, muito ativo e sempre sem se acomodar, né? A gente não pode se acomodar. Então, a gente olha mais do nosso lado, o que a gente pode fazer e imaginar, ter certeza de que se a gente fizer algo que for bem feito, alguém vai fazer igual, então a gente precisa mudar. João está muito contido, deixa eu fazer as minhas vezes aqui. Por favor. Muito contido, gente. Muito, né? Não, ele já é uma empresa que já marca a presença, meu filho, não adianta. Vamos desconvidar ele? Vamos desconvidar você, tá bom? Você é uma empresa que já marca a presença. A Mombora já chegando, já é diferenciada, sim, tanto em ações, né, quanto... não é só o produto, ele vem acompanhado de energia extra mesmo, que são as pessoas que envolvem a marca. Então, já faz ações não só com nós, atletas, mas com a comunidade. Tem preocupação com o meio ambiente em muitas frentes, isso é muito legal. Eu mesmo recebi um e-mail e eu achei muito legal, diante do momento que a gente vem passando aí com muitas queimadas, e a gente já sabia que a Mombora já fazia ações preocupadas com isso, né? Essa coisa da reciclagem, que a galera não se preocupa tanto. Fala que é uma fatia, mas, cara, se todo mundo pegar um pouquinho dessa fatia, se torna uma fatia muito grande. E eles estão pensando como empresa, porque, hoje em dia, como a gente tem que estar preocupado de fornecer serviços e produtos de maneira a se preocupar, a incluir o meio ambiente nisso, né? E aí ela viu, realmente é uma empresa que viu uma oportunidade também de negócios, sem dúvida, porque ninguém
tá aqui para viver de luz, não é isso. Tem a coisa do romântico, sim, porque a gente abraça a árvore, né, o pessoal da trilha ainda. Mas tem muito propósito. O que eu vejo que acontece com a Mommbora é muito propósito. E tudo que ela coloca e envolve nas suas ações, toda a ação que ela faz com a gente fora das trilhas, né, que é testando o produto, nas trilhas, nos eventos, e não só com a gente, mas em outras comunidades que envolve o ciclismo, que envolve a corrida de rua, tem sempre muita energia com propósito. Então, você já é uma marca que chama, respondendo a pergunta do Zulu, porque agora eu voltei aqui, me conectei, você já é uma marca que realmente chama outras marcas para olhar para isso também. Né? Então, eu entendo que já está fazendo diferença, assim como as provas têm aumentado a quantidade de provas com mais qualidade, a Mommbora traz aí na parte nutricional também outras marcas para se preocupar com todo, né? Não só em fornecer produto, porque se quem está preocupado com isso, eu acho que não tem a continuidade no esporte, entendeu, João? Então, eu acho que a Mommbora tem longa vida, sim, porque está preocupada com algo muito maior. Né? Então, cara, pessoas que botam energia nisso, de todos os níveis, a tendência é prosperar. Que prospere a Mommbora por muitos anos. Você falou que eu gostaria de falar se eu pudesse. Eu não posso ficar aqui me alongando nas falas, eu tenho que perguntar, mas é exatamente isso. Eu de fora, eu percebo que outras marcas começam a se movimentar justamente porque vê um movimento muito interessante. E essa pegada hoje de sustentabilidade, essa pegada de preocupação com o meio ambiente, essa pegada de você abraçar pessoas comuns, e tem no time Mommbora aí, que eu tenho conhecimento, atleta de alta performance que não tinha condição de comprar um gel e chegou a passar vários perrengues em prova, sabe, por não estar colocando energia para dentro, estar fazendo uma ultra e ter que desmaiar no meio da trilha. Então, assim, eu tenho uma tranquilidade enorme de falar sobre uma empresa que apoia a modalidade, levantar a bandeira e falar para as pessoas, consumam esse produto, que você não está dando lucro somente para o João, você está abraçando outras pessoas que estão junto. Então, as pessoas que estão ouvindo, né, que estão assistindo, é importante a gente levantar essa bandeira e não é puxação de saco, não é. É falar a verdade. Eu não consumia gel, né? Eu quase não consumia porque realmente passava muito mal com gel. Isso é importante falar. Sim, eu passava bem mal com gel, assim. Então, eu forçadamente consumia, engolia, que nem remédio, nos meus longões de final de semana. Então, é por isso que eu levanto muito, porque realmente, é um produto que fez diferença para a minha corrida, ponto. Começa aí. Junto com ele, veio outras questões que são importantes para mim. Né? Coisas que eu vejo valores que são importantes para mim. Então, toda vez que eu vejo um atleta, que o João falou que gostaria de abraçar um monte, eu falo, ai, esse atleta não está na Mommbora, como assim? Eu tenho essa liberdade de chegar nas meninas, na Tati, na própria Isa, ai, esse atleta não pode juntar, ele tem tudo a ver com a Mommbora, pelo amor de Deus. Eu fico lá. Vai juntar. Então, pois é, eu fico lá porque eu falo para a pessoa, falei, mas assim, eu quero muito que você esteja lá, mas você já provou o gel? Eu sempre pergunto, você já provou? Porque se não funcionou para você, não é só simplesmente a gente tá inserido com a marca por estar, porque tem que fazer sentido. Então, para mim faz sentido porque funciona para mim, para minha corrida. Né? Então, se não fizer sentido para a sua corrida, aí realmente nem vale eu fazer todo esse esforço de falar assim, olha, marca, olha esse atleta que vocês viram. E, cara, normalmente eles já viram, tá? É que realmente absorver todos esses atletas maravilhosos ainda não é possível, mas eu tenho certeza que eles vão. Por isso que toda vez que eu levanto a bandeira, porque eu sei que se eles tiverem a oportunidade de agregar esse atleta que vai agregar a marca, eles vão fazer. E é por isso que eu puxo muito sardinha e é porque faz muito sentido. Não, e só para comentar, que assim, obviamente que eu sempre brinco assim, não adianta nada a gente também ter só propósito e não ter produto. Exato. Então, a gente sempre acaba falando mais do produto
Porque, assim, nosso gel, qual que é o atributo tem dele? propósito. Porque ele funciona, ele dá energia, ele é de ingredientes naturais, ele ajuda para quem, principalmente, que nem você não conseguia consumir porque tinha desconforto, porque o gosto era ruim, não sei o quê. E aí, porque se você é só propósito, você não se mantém. Então a gente precisava ter um produto que fosse bom, que funcionasse. Que desse essa energia. E com os atletas também, a gente parte desse pressuposto que assim, vamos primeiro conversar e vamos primeiro dar o produto, experimenta, funciona para você, porque também não dá para ser aquela coisa vazia, né? Assim, eu estou usando esse produto, mas se me dessem um outro, eu estava usando, tem que ter essa conexão. E aí depois a gente começa a construir a narrativa de contar as histórias. Então, assim, que desde o começo a gente compensa 100% das embalagens, que a gente, né, na parceria com o Reciclo, que agora a gente tem essa parceria de você levar os géis e poder trocar embalagem vazia e poder trocar por cupom de desconto. Toda a parte de sustentabilidade, que já foram mais de 10 toneladas de frutas bionativos que a gente já utilizou. Isso acaba ficando um pouco de lado porque a gente precisa falar, né, o rei é o produto, né? Mas a gente é uma marca de propósito. Mas o que a gente quis é inverter, não inverter as coisas, né? Assim, é um propósito que tem um produto ok. Não, a gente quer ter um produto incrível com um propósito incrível. E esse é o maior desafio que a gente tem. Então, todo o desafio que a gente tem para poder competir e estar nesse mercado... Quer dizer, eu brinco que a gente não está competindo na ponta lá, mas a gente está competindo num mercado aqui do outro lado e tendo que se virar. Porque a gente é fábrica, né, a gente produz, então a gente tem que ir atrás dos ingredientes, a gente tem que fazer formulação, a gente tem que fazer P&D, a gente tem que fazer só o quê? Tudo que... A maioria das marcas hoje, elas terceirizam produção, terceirizam P&D, elas desenvolvem marca. Então a gente tem que fazer toda essa parte do para dentro e depois o para fora e, além de tudo, coisas que vão vincular com o nosso propósito. Então, quando a gente pensa, a gente fala assim, como é que a gente vai fazer embalagem? Qual a origem desse recurso? Como é, desse insumo? Como é que a gente vai fazer? Qual é a destinação? Então, tudo isso está por trás, mas, vou falar assim, o importante, e por isso que eu foco bastante no produto, não sei o quê, porque se ele é ruim, não se sustenta. Então, a gente precisa que seja bom e que funcione, né? A gente tem um produto que, além de tudo, ele é funcional. Ele tem uma função específica, né? Ele tem que dar energia, tem que dar uma energia que vai ser rápida, média, vai te sustentar. Ele tem que ter uma composição ali que vai te ajudar a concluir a prova, basicamente, porque você vai precisar repor energia. Então, a gente tem um produto que precisa funcionar. Esse é o principal. E não só funcionar, ser melhor que os outros. Em que sentido? Cara, você vai consumir 20 géis, não pode dar piriri, não pode dar pena na barriga, não pode dar desconforto. Como é que você vai fazer isso? Então, qual é o equilíbrio entre ser ácido, ser doce, ter outras consistências? Então, são várias coisas que a gente envolve no produto, mas a gente parte do propósito que a gente tem, que é realmente essa missão de poder preservar as florestas. Então, essa questão, essa comunicação das queimadas, ela é essencial para o que a gente pensa, o que a gente manifesta como marca, né? Mas, e aí a gente acaba não conseguindo falar, porque a gente também tem pouco tempo para falar, né? A gente fala do produto, experimenta aqui e tal, então acaba ficando em segundo plano, mas, na verdade, é o nosso foco principal. Sim, aqui muito você bom. Não tem pouco tempo para falar, não. Deixei 2 horas aqui. Você ficou conversando aí antes, você e a Lica, né? Mas daria para ter conversado 2 horas, assim, fácil. Mas vocês gostam de resenha antes, né? Mas eu tô lembrando aqui, você esteve aqui no episódio 57 com a Isabela Xavier, a Lica no 47. Quem não assistiu, assista, escute. Eu lembro de uma alusão que ela fez, uma metáfora que eu gostei muito. Ela falou assim, se você estiver no lugar, com o seu carro, dirigindo, e estiver acabando o combustível, você viu um posto que você está desconfiado que aquele combustível não é tão bom. Não é confiável. Você vai ter que parar ali e colocar energia para dentro do seu carro, combustível para dar energia. Isso acontece também quando você coloca substrato para dentro do seu corpo para te dar energia. E aí, Lica, quero fazer essa última pergunta para você. É importante relatar isso para as pessoas, que eu ouvi outro dia uma nutricionista falar, ela falou assim, olha, o gel mais caro do mercado, eu não recomendo para os meus clientes, porque ele tem isso, e se as pessoas não leem o rótulo, faz um mal danado. E é o gel mais caro do mercado. Aí eu falei, sério? Aí eu falei, mas você vê como que é o marketing, né? Eles investem no marketing ali, nas redes sociais, e as pessoas acabam comprando e não sabem que aquelas substâncias vai fazer muito mal, principalmente para uma pessoa que vai correr uma ultra, né? Eu queria que você falasse para as pessoas essa grande diferença, que você pode falar do sem gel, sem nada, né? E colocar um combustível realmente que faça você ir além, porque a gente sabe que tem momentos que na trilha falta aquela energia e é importante você colocar uma gasolina correta, né? E sim, concordo
com tudo que você falou, principalmente falando de combustível, né? E performance. Vamos unir os dois assim. Bom, antes eu não conseguia consumir muito gel, então, pelo desconforto. E aí eu tinha que levar mais coisas para comer, porque senão como é que meu carro ia para frente, né? E aí essa coisa de levar mais, peso, né? E também a questão de mastigação. Então, quanto mais solúvel for, melhor, né? Para a digestão. E então veio a calhar e eu falei assim, nossa, descobri o mundo, né? Então eu consigo comer mais, fazendo alta intensidade, que eu passei a buscar performar, e aí a gente tem que ir nos ajustes, né? Em detalhes. E a comida passa a ser fundamental, porque é ela que te faz concluir, né? Se você não tiver energia, você não chega. Se o seu corpo, 2 pernas, não tiver energia, não vai. Então, o gel veio exatamente resolver os detalhes que eu precisava. E ainda de maneira gostosa, né? Porque pensa que você não só consome o gel, você pensa assim, eu consumi aquele gel que não me caía bem pela necessidade, e aí não era tão agradável. Então, até para o meu emocional, durante uma prova que eu passe mais de 2 horas, ficou agradável, né? Saboroso. Então, resolveu várias coisinhas que, cara, me via assim no paraíso. E essas pessoas entram naquela questão da gente informar, né? Por isso que a gente acaba sendo um canal para as pessoas, né? Cara, eu provei, para mim foi agradável nesse ponto. Funcionou para a Lígia. É muito certo que funcione para você, porque se um gel que não me caía bem, que tinha tantos aditivos ali, você for para esse lado, que é uma fruta que normalmente você consome no seu dia a dia, cara, você vai sentir no paraíso. E dito e feito, a conversão é que nem trazer o corredor de rua para a montanha. A conversão é praticamente 100%. Vale a pena testar, porque no máximo que vai acontecer, você sentir que você está tomando um café da manhã com uma fruta maravilhosa, que a gente estava comentando antes, né, aqui. Cara, se eu abro uma hora no meio do meu dia, no meu lanche, eu vou fazer uma super tapioca com uma banana e botar um gel de cacau lá. Vai ser incrível. Dá um up. Total. Então, é pré-treino, é intratreino, é pós-treino. É o seu músculo cheio de energia para você render no teu esporte. Então, vale a pena buscar essa alternativa que o mercado tem, né, de testar um produto que vale a pena e vai te ajudar não só na tua performance, mas em outros, vai ser palatável, né? Vai ser gostoso, vai ser muito mais do que um gel, vai ser uma delícia você provar um produto que vem com sabor, né? E você sabe que né, muito gratificante escutar isso, assim, porque quando a gente está lá pensando no que a gente quer do produto, né, a gente tinha 3 ideias de que a gente queria, né? Assim, a principal é, obviamente, que fosse natural, né, de frutas brasileiras, mas a gente queria que desse energia, né, tem que dar energia, que não pesasse na barriga, que fosse gostoso. E porque tem essa associação de que o suplemento tanto faz o gosto, ele tem que dar a performance ou aquele gosto meio melado e tal. Eu falei, gente, vou ficar lá 5 horas, 6 horas, 10 horas fazendo uma prova, eu quero minha recompensa ali, eu quero minha gratificação. Eu já estou sofrendo demais, né? Pô, eu quero ter essa recompensa. Então, para a gente, o sabor é importante. Muitas vezes fica secundário. E às vezes você está limitado, porque você tem um produto que é uma base, você vai adicionar aroma não é igual. Você também, às vezes, tem que adicionar edulcorante, um adoçante, alguma coisa, fica aquela coisa meio passada, então não tem como. O nosso, como a gente já trabalha com as frutas, né, ou com ingredientes 100%, que a gente trabalha com polpa, com a fruta inteira, com ingredientes liofilizados, então, você tem o sabor do que você conhece, que você fala, você tem uma memória afetiva do que você está consumindo ali. Então, eu acho que, além de tudo, ainda tem esse lado emocional que funciona. Assim, a gente gosta de saber que a gente contribui, porque você está sofrendo, você está ali, está caindo, dá aquele negócio gostoso. Eu lembro que ano passado a gente estava lá no TMB também, e a gente lançou o caramelo salgado, que tinha 3 vezes mais sódio. Então, estava todo mundo... Meu até favorito. Porque estava todo mundo lá num calor absurdo, e você falou, gente, salvou a gente por causa do sódio e tal. Total. Mas as pessoas foram consumir ele também, falando, nossa, mas é gostoso, porque podia ser só o sódio, podia ter ajudado só no sódio, mas no final, nossa, mas realmente é muito gostoso, não sabe o que? Lembra
um caramelo mesmo, de Bala de verdade, bala de caramelo? caramelo, de verdade, tem um gosto sabor. Então, tudo bem, podia ter só a função ali de ter o sólido, ok. Mas não, a gente quis fazer um negócio que além de ter a função fosse gostoso. E vai bem, porque hoje ele é um dos preferidos de quase todo mundo que experimenta. Sim, ele ganhou, inclusive, né? A gente ganhou na Naturaltech, mas são detalhes assim que também dá mais uma hora pra gente ficar falando é aqui. muito tímido. Você sabe que... Ele não fala. Você sabe Foi que incrível esse você mérito. falou Uma premiação. com certeza, tem que frisar, é importante dizer. Comemorar, que parece que são pequenas conquistas, mas são grandes conquistas. Devemos comemorar sempre. Você falou lembra do caramelo? Eu consumi agora na UTMB o caramelo. Sabe o que me lembrou? E realmente leva a gente ao passado. Vara do camarão. E me lembrou quebra-queixo também, o quebra-queixo. Quebra-queixo, Meu, é verdade. na hora que eu comecei a tomar, eu falei assim, nossa, que delícia. Aí É, veio aquela memória coisa afetiva. da minha mãe na feira comprando quebra-queixo pra gente. Então, assim, é uma coisa muito legal. Então, mexe não só com a parte da energia, mas com a parte Sim. afetiva, emocional, né? Fez um puta produto, muito modesto. E não, eu vou te falar que assim, ele tem uma curva de desenvolvimento que foi complexa, porque a gente queria trazer mais sódio, aí o sal ficava lá, daí a gente conseguiu fazer várias iterações e tal. E aí ele ficou com esse sabor que tem uma memória afetiva também, geralmente aquela barelinha de caramelo dourada e azul, assim e tal, que é um produto que assim, é até difícil mexer nele. Assim, você mexe um pouquinho, mexe no sei lá o quê, todo mundo fala, não, como assim? Então criou essa memória afetiva. E é um produto que, assim, com ele eu acho que ele foi muito legal. Tocando no assunto que ele falou que a gente ganhou na Naturaltech, o Naturaltech Awards na categoria suplemento, contra todas as grandes marcas de suplemento. Acho que para a gente foi mais gratificante ainda, não só pelo produto, como a gente faz o nosso P&D, então foi o produto que a gente desenvolveu, a gente suou, a gente fez lá e ganhou. E com um reconhecimento na própria categoria suplemento, que foi dito lá que, assim, a principal característica é que assim, a Momborra está fazendo as pessoas acreditarem que alimento é suplemento. E você tem essa desassociação de que suplemento não é, mas o alimento ele te entrega o que você precisa. Se você souber fazer ele, e o nosso grande desafio é conseguir com alimentos, ingredientes naturais, entregar a tabela que vai poder entregar a performance. Então, é até mais difícil, porque seria muito mais simples você partir de uma base normal, adicionar aroma e tudo mais, do que ter que pensar e fazer uma engenharia para conseguir entregar um produto que seja natural e entrega a tabela. Muito bom. Eu falei que era a última pergunta. Na verdade, a última pergunta não é minha. A última pergunta é de Isabela Xavier para você. Tá? Tem pergunta para você também, João. Segura aí. Segura aí. Ela quer saber, você que vivencia, né, o universo trail há tantos anos, como é para você ver a Momborra se estabelecer dessa forma, criando maneiras de dar palco e visibilidade para que os atletas sejam conhecidos e reconhecidos por seus feitos e suas conquistas? Capricha, né? Ela capricha, né? Eu vou trazer ela aqui para ser host do podcast. Total. Co-host, né? Co-host. Ai... bom, primeiro agradecer essa visibilidade que realmente foi uma empresa que nenhuma fez isso, né? É a primeira. Então ela já é aí como é que fala a palavra quando você é a primeira? Pioneira, né? Então a Momborra está saindo na frente de muitas marcas, né? Inclusive marcas até conhecidas aí que já poderia ter pensado em explorar melhor aí explorar é feio? Não é feio dizer, né? Explorar os atletas assim de maneira positiva, porque, cara, a gente realmente não é das mídias, né? Profissionais disso, mas, cara, a gente temos muito para contribuir em relação ao fomento do esporte e a Momborra dá voz, porque é isso que com essa produção, ela deu voz para nós, né? Deu voz, deixou a gente, trouxe memórias para a gente assim do porquê que a gente faz aquilo, né? Então a gente conseguir passar essa emoção para as pessoas, que a gente falou muito ali da Copa do Mundo, que foi o TMB, por isso que as pessoas querem tanto vivenciar algo parecido lá, né? Exatamente porque deu voz para nós e falou assim, nossa, então eu conheci porque aquela corredora falou daquele jeito e aí teve todo um propósito atrás daquilo. Então sempre
essa voz aumentada nossa voz aumentada, cara, isso ecoa no coração de muita gente, mas ecoa de uma maneira muito consciente, muito positiva, com muita informação, sabe? Então, é uma oportunidade maravilhosa e, de novo, agradecer, porque, cara, não fizeram isso, não pensaram nisso, e aí ela está saindo na frente com tudo isso. Foi sensacional. Assim, eu acho que todo atleta que falou, até Fantasma falando, eu achei tão fofo ele falando o jeitinho dele, assim. Cara, ele se expressou de uma maneira tão bacana, tão... Cara, eu falei assim, nossa... E a gente, às vezes, não tem tempo de conversar tanto com os nossos colegas, né? E aí a gente saber um pouquinho mais ali de como ele pensa, das motivações dele, ou das meninas que foram lá falar também, que são uma inspiração para nós, né? São inspirações para nós. Então, obrigado pela voz que vocês deram, por a gente poder escutar as histórias de até ídolos nossos e poder ainda contribuir com mais informação, porque é algo que falta bastante, né? Pouco explorado, né? E agradecer. É isso. Maravilha. Agora a pergunta é para você, hein, João? Direto da Isabela Xavier, hein? Qualquer coisa depois você resolve lá. Manda ela passar no RH, né? Resolve de alguma forma. João, acho que sabemos por que a ideia de um documentário. O que você imaginou quando você definiu esse documentário? Qual o objetivo do documentário? E quais as expectativas que você tem aí, que você aspira diante desse documentário que começou com a nossa primeira temporada? Acho que eu falei, o objetivo principal é contar histórias. Eu acho que esse era contar essas histórias para as pessoas se inspirarem e, de uma certa forma, poder trazer um reconhecimento também. Eu acho que, assim, como eu falei, assim, acho que a gente tem uma relação muito de o atleta confia na gente, né, porque ele está entregando a performance dele, e a gente recebe em troca muito. Então é uma forma também da gente poder retornar para o atleta, que ele possa contar essa história, que ele tenha suas motivações, seus desafios, tudo isso poder ser narrado, contado, e com isso a gente cria essas acho que de duas formas, assim, trazer essas pessoas, né, como os ídolos que eles são, trazer esse reconhecimento, contar essas histórias para mais pessoas conhecerem, e que para mais pessoas, no fundo, as mais pessoas conheçam o trail e conheçam a montanha, essa experiência incrível, essa jornada incrível que não é só uma jornada esportiva, é uma jornada espiritual, mental, realmente uma outra filosofia de como você encara tudo na vida. Então, para poder ampliar essa comunidade que hoje é o trail, poder que mais pessoas façam parte. Então, acho que essas pessoas poderem contar a história delas podem inspirar mais pessoas a fazerem parte dessa comunidade, e também que as pessoas que os conhecem como os ídolos, como as referências, possam saber essas histórias, porque, como ele falou, ninguém sabe muito das histórias, como começou. Os próprios atletas que estão junto, que estão ali, conversam, não conhecem muitas histórias, que imagina, então, quanto que essas pessoas que estão começando, que têm essas pessoas como ídolo. E eu acho que o trail tem um negócio muito legal, que a gente fala muito da comunidade, mas que ela existe, né? As pessoas vivenciarem isso, terem os atletas como referência, saberem quem são os atletas, mas como os atletas nem sempre têm essa característica de falar muito, de explorar, e até uma das coisas que a gente... né, acho que é um pouco diferente, que a gente é um pouco das outras marcas nesse sentido, porque a gente não busca os atletas porque quanto que eles vão contribuir para a gente nessa parte de exposição. Hoje em dia tudo puxa no Instagram e não sei o que, não é isso, eles entregam performance. Mas as pessoas não seguem no sentido de querer saber, mas elas acompanham a jornada dos atletas, seja escutando falar, seja vendo as provas, seja não sei o que. Então, os atletas, né? Os treinos, então os atletas, eles inspiram muita gente, eles são ídolos da gente. E aí eu acho que as pessoas, na minha cabeça, assim, o que eu esperaria é que as pessoas gostariam de ter esse documentário contando a história desse pessoal, e que elas se inspirem, e que
né, em última instância, o que eu espero é que muitas pessoas assistam, que seja uma web series e um documentário bem legal, que as pessoas assistam, gostem, comentem, ok? E que aí dê o ânimo para a gente poder fazer mais temporadas, vamos dizer assim. É isso que a gente quer. Mas mas quem vai dizer isso é a própria comunidade. A gente fez alguma coisa, distribuiu para a comunidade, e a comunidade agora tem que falar, pô, ficou legal, a gente gosta, quer mais, e aí a gente pode fazer. Isso é bem importante. A gente precisa abraçar, né, a comunidade, principalmente quando a gente vê ações dessa forma, que a gente sabe que gerou tempo, gerou investimento, pessoas. Então, a gente tem, de certa forma, uma obrigação de replicar isso, de levar isso para outras pessoas, para quem está ouvindo, né, para quem está assistindo. Tem um link aqui embaixo, a gente vai deixar o link do documentário dessa primeira temporada, e com certeza teremos outras temporadas. Eu acho que isso a gente tem consumido bastante, né, streaming, essas coisas de série. Então, isso é legal. Imagina uma série de trail, de montanha, né? Isso é muito legal. Quem sabe Rock Spirit? Quem sabe? Pois é. Quem sabe? Quem sabe? Não está longe não, viu? Não está longe. Cara, é uma mega produção. Bom, eu sou leiga, né? Não entendo nada de hiperprodução, Mas né? se tiver alguém aí da organização aí, como é que a gente pode inscrever? A gente submete aí. Com certeza. E vocês que são parceiro lá do evento, estão sempre presentes no evento, então acho que tá bem fácil. Lica, queria que você deixasse aí suas redes sociais, onde encontrar a Lica Almeida, treinadora, atleta, fique à vontade. E eu sei que o seu cupom da Mombora é um cupom bem especial ali, o desconto é bom. Então pode deixar o cupom também aí para os nossos ouvintes. Bom, você me achar no Instagram é Lica Almeida Fecchio. E se for na página da Mombora vai me ver lá também. Olha que fantástico, né? Essa tamanha exposição maravilhosa que a gente é colocado. E aí o cupom é Lica15, super cupom de desconto de 15% nos produtos. Mas tem 1000 possibilidades lá de você fazer o consumo lá, tem uns packs maravilhosos lá. E eu deixo as pessoas bem à vontade, viu? Porque é o que ele falou, a Mombora não cobra height performance nossa no uso do cupom, que é muito positivo, bem possível, é uma maneira das pessoas experimentarem o produto, se aproximarem, mas tem muitas possibilidades de você consumir o produto lá e uns packs maravilhosos com os combos, não só packs, como combo com roupa, com boné, um boné maneiríssimo, eu tenho top demais. Eu também tenho. Tem os soft flask lá, as garrafinhas. Total. Então já estão ampliando o leque de produtos assim para atender a comunidade. Então é só entrar lá no site da Mombora. Tem ecobag, eu ganhei uma ecobag aqui, ó. Tem ecobag. Ecobag, olha lá que linda. Bem bonita. Isso. Tem a camiseta, eu não sei se tá vendendo, João? Camiseta? Tá. Essa a gente lançou lá na Paraty. Paraty. Nossa, olha que linda atrás. Que bonita, deixa eu mostrar. Não, aqui e tem atrás. todas as distâncias, olha que massa. Olha e a aqui. cidade. Ficou linda. Coisa linda, hein? E aí, para o documentário, né, galera? Segue lá o documentário, compartilha. A gente sabe que toda vez que a gente assiste alguma coisa bacana e gosta, entra no YouTube da Mombora, compartilha com a sua rede para falar, olha, isso aqui que é o Trail Run. Eu vejo que muita gente ainda não conhece o que é o trail. É uma maneira de conhecer e compartilhar, né? Quanto mais a gente compartilhar coisa boa, mais coisa boa no mundo a gente vai ter. Com certeza, é isso. João, Obrigada. Como encontrar ali a Mombora? Deixa ali as redes sociais. Eu sei que a sua é mais restrita, né? Você é um cara mais afastado. Eu não uso. Assim, então, assim, até Ele não usa mesmo. É uma complicadora aí, porque eu tenho que estar online vendo as coisas, mas eu não sou muito avesso, eu não sou muito tipo de usar, assim, então é meio maluco isso, mas a Mombora, você encontra o nosso site mombora.com.br, bem fácil, e nas redes a gente é @momborabr, então no Instagram, a gente tem TikTok agora, a gente está no YouTube. TikTok? A gente tem que me atualizar. A gente tem que estar onde as pessoas estão, né? A gente tem que chegar onde as pessoas vão estar. E o nosso canal no YouTube, que é onde a gente está lançando a web series episódio a episódio. A gente tem
Não sei que momento que isso aqui vai sair, mas pode ser que já estejam todos os episódios. A gente está indo... Não, que momento? Vai sair aqui já. Nós Já? estamos no episódio... nós estamos no episódio 104. Esse é o episódio 106. Tem o ao vivo hoje, Opa! que é o 104. Na sexta tem o 105. E o próximo é o 106, semana que vem já. Então Já já. vai sair. Então, Já. então já vai sair. Eu acho que vai ter o episódio que a gente chamou de episódio especial, que é Chamonix, que eu acho que é um episódio que, inclusive, praticamente eu gostei muito, ficou muito bonito, muito Ficou inspirador. lindo, lindo. Eu acho que Chorei. tem uma coisa mística, assim, né, da prova de Chamonix. Acho que até para quem não é do trail, entender um pouco, né, do que é Chamonix, o que é o desafio, o que é estar lá, fazer os 170 e tantos quilômetros da volta em três países. Não. Assim, quem escuta isso talvez fique assim, não, esse negócio não é para mim não, mas porque tem que ser meio maluco. E aí depois começa, na verdade, contando aí a gente começa agora o arco de contar as histórias mesmo, e poder trazer os desafios e tudo mais. Então, acompanhem, vai ter lançamento semanal, dependendo de quando assistir, né? Porque isso aqui é um podcast, está gravado, pode assistir qualquer... Atemporal. 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 Pode ser que esteja lá a playlist já com todos os episódios, aí você dá uma maratonada rapidinho. Isso, só acessar aqui o link embaixo, vai estar lá o canal da Mombora, você vai poder acessar as redes sociais, o site. Eu vou ser bonzinho com vocês, eu vou colocar o cupom da Lica, porque o dela é maior do que o da Montanha, tá? Na Montanha 10, só tem 10%, dela tem 15%. Você acha que eu não vi, não, e não usei o seu? Não. Você acha que eu não usei o seu? Eu vi e usei o seu, eu não sou bobo, eu quero mais Olha, desconto. você sabe que eles me falaram, Lica, você não sabe, mas seu cupom sai super bom. Eu falei, ai, que bacana, as pessoas acreditam no que eu falo, uau. Ah, lógico, a gente gosta de economizar. Quando você faz a conta... Olha a 15%, responsabilidade, né? Quando Olha a você faz responsabilidade. conta, 15%, você fala, nossa, economizei um bom dinheiro. Bem, né? Obrigada aí por movimentar o cupom. Estamos usando esse aí. Onde tiver o maior, que é o produto, a gente sabe que é bom, mas tem desconto. João, se tem desconto, desculpa, a gente vai usar onde tem o maior desconto. Tá aí para isso. Exatamente. Obrigada. Gente, foi Pela um preferência. prazer aqui falar com vocês novamente. Como eu falei, episódio 47 e 57 do Na Montanha, que vocês tiveram aqui, já passamos do episódio 100. E você falou aqui, João, umas 4, 5 vezes. Mombora é pequena, Mombora é pequena. Quando vocês estiveram aqui no 47 e no 57, eu não imaginava que chegaria no episódio 100. Nós já passamos de 100 episódios. Então a gente vai crescendo dia a dia, passo a passo, e vai subindo a montanha como deve ser. Devagar e sempre, eu tenho certeza com muita energia. que a Mombora vai estar com a gente por muito tempo, fomentando essa modalidade. Minha gratidão como treinador, como atleta, de vocês terem essa parceria e fomentar uma modalidade que eu amo tanto. Lica, mais uma vez, obrigado pela presença. Eu gostei do papo, acho que a gente precisa conversar mais, né? Eu acho. Eu também. Eu tô aí. Foram Um por 50 semana? episódios, foram 50 episódios aí de intervalo. Acho que a gente eu pode acho que dá para reduzir fazer pouco mais. um canal ali por semana, uma notícia, né? Uma coisa rápida, assim, meia hora. Sim. Entra ao vivo ali no YouTube, dá umas Pronto. notícias, fala sobre produto, sobre a Dá uma modalidade. Eu acho que chamada ali. vale a pena. Com certeza. Não, primeiro, agradecer pela oportunidade de poder contar um pouco da nossa história, poder dar esse canal para a gente poder falar. Né? Eu acho que, como eu falo que os atletas dão credibilidade, você também, né, abrir esse espaço para a gente, dar credibilidade para a gente, para a comunidade. Então, é muito importante para a gente ser recebido aqui. Eu agradeço de verdade poder estar aqui, poder contar. E também pelas suas palavras de reconhecimento, assim, porque a gente se esforça bastante. E é legal poder ver que assim, o que a gente faz tem pelo menos surtido um efeito positivo assim, de enxergar o que a gente está fazendo, e que o meu compromisso é o que eu falei, a gente quer crescer para a gente poder contribuir cada vez mais. Então esse é o nosso compromisso que fica, e principalmente com essa parte, com essa comunidade da montanha, que é onde a gente mais se identifica, onde a gente mais quer crescer. Você sabe que a agenda estava bem cheia, mas quando a Isa me falou do projeto, eu falei, faz total sentido. E a gente tem que... Eu falo que, Lica, é uma obrigação nossa. Então, quando você assiste ali, você gostou, pegar o link do YouTube, do documentário, mandar para os amigos no WhatsApp, é uma obrigação nossa. Eu falo, muitas vezes você não precisa dar dinheiro, mas se você manda a setinha para o amiguinho do lado ali, compartilha, vai fomentando a modalidade, todo mundo ganha. Né? Todo mundo vai junto, né? Porque ele investiu lá uma boa grana no documentário. A gente agora, trabalho, nós, né? é só fazer o compartilhamento, fomentar isso. E aí,
com certeza, quando tem um retorno, ele vai ficar também motivado em colocar mais séries, colocar mais conteúdos ali para as pessoas ir consumindo. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Total. Obrigada, Zulu, então, mais uma vez. Você também é um outro canal que dá voz aqui, né, para as pessoas que praticam aí a montanha e os esportes outdoor. Eu já acompanhei vários pessoas que passaram aqui ao longo desses 100 episódios, né? Estive aqui, né, é minha segunda oportunidade de estar aqui com você e trazendo a minha experiência como corredora, junto com uma marca parceira que faz muito sentido para mim. Então, eu levanto também bastante a sua bandeira, porque você também faz parte desse fomento e eu agradeço por isso também. Eu que agradeço. Trabalhos técnicos do Estúdio Voz. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu. ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K em março de 2025. www.zbrevents.com.br ZBR Events, com as inscrições já abertas para a grande IGT 23K. Alto Estilo, de montanhista para montanhista. Produzimos produtos ecologicamente conscientes para sua aventura. Projetados por quem usa, feitos para durar. Equipamentos de qualidade para um montanhismo consciente. www.autoestilo.com. Colmeia Print, soluções completas em comunicação visual. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos, ações de merchandising e projetos.